Coloque agora a mão no coração, ouça a palavra de Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos do 11 em diante. Jesus ainda disse: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade, então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. São palavras do Senhor Jesus para a nossa salvação. Digam amém. Certa vez, o Senhor Jesus usou esta parábola para ensinar o povo. Parábola é uma história usada para ilustrar aquilo que a pessoa quer ensinar. Jesus gostava muito de parábolas e ele as usava para ensinar o povo. Jesus disse que numa cidade havia um homem muito rico, um fazendeiro muito rico. Ele tinha 2 filhos. E um dia o filho mais moço, ele disse para o seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Eu quero que o Senhor me dê a minha parte. Então aquele pai, ele fez o que era justo, ele repartiu os seus bens e ele entregou para cada filho dele. E cada um ficou com a sua parte na herança. Poucos dias depois, o filho mais moço veio e falou para ele: Pai, eu não quero mais viver aqui na casa do Senhor, aqui com o Senhor, e eu vou viver agora a minha vida. Então ele pegou a sua parte da herança e ele foi embora da casa do seu pai. E ele foi viver numa terra distante. Enquanto ele tinha dinheiro, ele vivia uma vida desregrada, bebedeira, bagunça. Ele tinha colegas. Padre, não é amigos? Não. Amigo não prejudica o seu amigo. Muitas vezes a pessoa, ela tem colegas. Então aquele rapaz, ele começou a viver uma vida desregrada com a parte da herança dele. Só que o dinheiro acabou e os colegas desapareceram também, porque é assim que acontece. Enquanto tem dinheiro,
tem muitos colegas. Quando o dinheiro acaba, os colegas desaparecem. E houve uma grande fome naquela região. E aquele rapaz, sem dinheiro, ele foi até um dos moradores para pedir ajuda. E aquele fazendeiro, ele mandou aquele rapaz, deu um trabalho para ele cuidar dos porcos, apacentar os porcos, tratar dos porcos da sua fazenda. E aquele rapaz, ele via a comida dos porcos, aquela lavagem, e ele com fome, ele tinha vontade de comer até aquela lavagem, a comida dos porcos. Só que ninguém dava para ele, ninguém. E ele com fome. Foi aí que aquele rapaz, ele caiu em si. E ele pensou assim, ele se lembrou do seu pai. Ele se lembrou. E ele disse assim, puxa vida, nem os trabalhadores do meu pai, eles são tratados tão bem, eles têm comida digna, eles são tratados tão bem pelo meu pai. Então eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu pai, mas eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou falar para ele que ele não precisa mais me chamar de filho, porque eu não mereço mais ser chamado de filho, mas eu vou voltar para a casa do meu pai. E assim aquele rapaz fez. Aquele pai, todos os dias, ele ficava olhando de longe, esperando a volta do seu filho. O amor de pai faz isso com a gente. Então aquele pai, todos os dias ele ia, e ele ficava olhando ao longe, esperando um dia a volta do seu filho. Ele tinha esta esperança. Então a Bíblia diz que quando aquele pai avistou o seu filho de longe, aquele pai saiu correndo ao encontro dele, abraçou, beijou o seu filho. E aquele filho, ele disse assim, pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor, e eu peço que o Senhor me aceite de volta, mas eu não mereço nem ser chamado de teu filho, me deixe ser um empregado do Senhor, não precisa me tratar como filho, porque eu não mereço, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor, me permita apenas ser um empregado do Senhor. E aquele pai feliz, ele mandou trazer roupas novas para o filho, mandou trazer sandálias, o anel para colocar no dedo daquele filho, e ele ainda mandou os seus empregados pegar um boi, gordo, um novilho bem gordo, para fazer uma grande festa em homenagem ao filho. Ele disse, este é o meu filho, ele estava perdido, mas agora ele foi encontrado. Então aquele pai feliz por ver o seu filho voltando. Meu irmão e minha irmã, o pai desta passagem bíblica, desta parábola para nós, é Deus. A casa é a igreja, a casa do nosso Pai. Muitas pessoas estão vivendo no chiqueiro, estão vivendo na lama, no sofrimento, porque estão longe do Pai, longe de Deus. Estão longe da casa do Pai, que é a igreja, e por isso estão vivendo como se fosse num chiqueiro, estão sofrendo terrivelmente, porque estão longe da igreja, longe da casa do Pai. Quantas pessoas que elas estão vivendo
como num chiqueiro, porque estão amando o pecado, pegaram gosto pelas coisas erradas, como aquele filho. Ele pegou o dinheiro, a herança do pai, e ele foi viver uma vida desregrada, na prostituição, na bebedeira, no vício, na imoralidade, nas coisas erradas. E quantas pessoas hoje, quantas famílias hoje, que estão nesta mesma condição? Quantos filhos e filhas que estão nesta mesma condição hoje? Quantos maridos, esposas estão nesta mesma condição hoje? Estão vivendo num chiqueiro do pecado, porque se afastaram da casa do Pai, se afastaram da igreja. Meu filho e minha filha, volte para os braços do Pai, volte para a casa do Pai. Muitas vezes, o diabo, ele coloca na mente da pessoa a vergonha, e por isso a pessoa ainda está longe da igreja, longe da casa do Pai. Não tenha vergonha, Jesus está te esperando. Ele fica feliz quando um filho, quando uma filha que se perdeu, como aquele filho, volta para a igreja, volta para os braços dele. O padre, eu fico muito feliz quando um filho, uma filha que se perdeu, que se desviou do caminho de Jesus, que infelizmente foi viver como num chiqueiro do pecado, na prostituição, no vício, na imoralidade, fazendo coisas erradas, enganando as pessoas, mas ela se arrepende e ela volta para a casa do Pai arrependida. O Senhor Jesus, Ele abraça, Ele perdoa, Ele lava e Ele faz tudo novo na vida desta pessoa, deste filho, desta filha. Então, meu irmão e minha irmã, volte para a casa do Pai. Quantas pessoas se afundando num chiqueiro de coisas erradas, do pecado, sofrendo, e o pior de tudo, fazendo a família sofrer, quem está em volta sofrer, perdendo o casamento, perdendo a saúde, perdendo o emprego, a prosperidade, perdendo a alegria, perdendo a saúde, perdendo a liberdade, perdendo tudo, porque estão vivendo no pecado, estão tendo gosto, prazer no pecado, porque estão longe da casa do Pai. Então, meu irmão e minha irmã, volte para os braços de Jesus. É por isso que muitas pessoas estão sofrendo com o vício, este demônio dominando a mente da pessoa, roubando dela o equilíbrio, o domínio próprio, e por causa do vício, a pessoa fazendo coisas desumanas, perdendo a paz, perdendo a saúde, perdendo o casamento, perdendo a prosperidade, perdendo a família, perdendo a liberdade, perdendo tudo, por causa deste demônio chamado vício, que domina a cabeça, a mente da pessoa. Gente, a nossa luta não é contra a pessoa que usa do vício. A nossa luta é contra o demônio que está na mente da pessoa, causando vício, escravizando ela. A nossa luta não é contra a pessoa, mas é contra o demônio que está na mente da pessoa, escravizando ela com vício. Mãe, pai, a sua luta não é contra o seu filho, contra a sua filha. Marido, a sua luta não é contra a sua esposa,
Esposa, a sua luta não é contra o seu marido, mas é contra o demônio que está dominando a mente dele. Muitas vezes a ponto da pessoa não entender e até ignorar o amor da família ou o amor próprio. Gente, certamente vocês também ficam pensando nisso. Às vezes quando você sai na rua, por exemplo aqui no Rio de Janeiro, mas você na sua cidade, aí, ou quando você vê uma matéria na televisão, falo muito isso com a minha família. A pessoa, por causa do vício, ela viver na rua, ela viver, suja, fedendo, não toma banho. Às vezes a pessoa, ela tem casa, tem família, e uma boa família. Às vezes a pessoa tem até uma condição financeira boa, mas você olha e a pessoa, ela está vivendo num lixo terrível. É como aquele filho que vivia no chiqueiro, tinha vontade de comer a comida dos porcos, aquela lavagem, e mesmo assim não podia. É triste demais. Eu fico pensando no pai, no sofrimento do pai, da mãe, do marido, da esposa, do filho, da filha, do vovô, da vovó daquela pessoa. Às vezes você anda na cidade, você vê a pessoa, você fala, meu Deus, como que a pessoa pode viver desse jeito? Como que ela pode viver assim? Muitas vezes a gente até chora, eu falo por mim. Às vezes quando eu olho, às vezes são jovens, às vezes pessoas de mais idade que já são vovôs, vovós. A pessoa vivendo num lixo, a vida da pessoa é um verdadeiro lixo, por causa do vício. E a gente se pergunta, meu Deus, o que leva a pessoa a viver assim? Como a pessoa pode aceitar viver assim? Não é que ela aceita, é porque ela está escravizada. Por isso que nós estamos falando. É um demônio na mente da pessoa, que roubou tudo dela, e ela não consegue mais sair, largar desta vida, a não ser que ela se volte para Deus, que ela se volte para Jesus. Evangelho de São João, capítulo 8 e versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou ler de novo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Senhor Jesus dizendo. Quando a pessoa conhece a verdade, que é a palavra de Deus, ela se volta para Deus, ela vem para a casa do Pai, ela se volta novamente para o Pai, ela vai conhecer a verdade. E este Pai amoroso, que é o nosso Deus, que está de braços abertos, esperando ela vai vir e Ele vai abraçar este filho e esta filha. E Ele vai dar a ela uma nova vida, liberta, feliz e abençoada. Meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus, Ele te ama, e a partir de hoje, Ele vai te dar uma vida nova. Volte para a casa do Pai, porque a partir de agora, Ele vai te dar uma nova vida. Aquilo que o pecado, a carne, o diabo, o mundo destruiu na sua vida. Talvez para muita gente a sua vida seja um lixo, ninguém dê valor. Padre, do jeito que eu estou vivendo, o que eu fiz, ninguém mais acredita. As pessoas já me abandonaram, as pessoas
já não se importam mais comigo. O Senhor Jesus se importa, o Pai se importa, só depende de você. Volte para a casa do Pai, volte para os braços de Jesus, só depende de você. E nós estamos aqui para te ajudar. Digam amém.